Boa noite, irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês, amém? Fico feliz de ver alguns convidados meus aqui, que bom. Creio que você também, que convidou algumas pessoas e essas pessoas puderam vir, você deve estar tão feliz assim como eu estou. Hoje foi um dia muito abençoado aqui na igreja. De manhã nós tivemos um tempo muito especial. Eu fiquei o dia todo me preparando para este culto, mas na última hora o inimigo jogou uma seta no meu computador e eu fiquei aqui 20 minutos orando e repreendendo para a gente poder trazer essa palavra para vocês. E ele, segundo Isaías me fazendo joia, já está derrotado, né? Bom, hoje nós queremos falar um pouco sobre família. Esse é o nosso propósito, tentar te ajudar a entender você mesmo e a sua família e como, quem sabe, fundamentar a sua família sobre a rocha. Talvez você esteja passando uma crise familiar, você que está aqui hoje, porque fundamentou a sua família na confiança no seu cônjuge, por exemplo, e o seu cônjuge te decepcionou. E não há nenhuma novidade nisso, porque a própria Bíblia diz que maldito aquele que confia no homem. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender é que o ser humano é falho. Eu sempre gosto de citar uma frase de Olavo Bilac que diz: o ser humano não és bom nem homem, não és bom nem mal, és humano. Nós somos essa mescla de bondade e maldade. A Bíblia inclusive diz que nós não devemos confiar no ser humano. A Bíblia diz que nós devemos amar, porque se você confiar, com muita probabilidade, uma hora ou outra, dependendo da circunstância, você vai se decepcionar. Quantos pais já não se decepcionaram com seus filhos? Quantos filhos já não se decepcionaram com seus pais? E assim por diante. Mas nós queremos oferecer hoje uma outra forma, um outro lugar onde você pode, sem dúvida nenhuma, se balizar, se fundamentar e de forma nenhuma você vai ser confundido ou abalado. E essa pessoa é Jesus Cristo, que é a nossa rocha. Então, quando nós confiamos em Jesus e colocamos sobre Ele a nossa casa, a nossa vida, o nosso casamento, os nossos filhos, apesar das crises, a família permanece em pé, porque o Senhor edifica o lar e o Senhor abençoa o lar. Você crê nisso ou não? Então, quem sabe haja pessoas aqui que já passaram por isso. Pensando nessa palavra de hoje, eu me lembrei de uma canção antiga, que eu quero que vocês escutem aí. Apaga as luzes aqui da frente. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a base em Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a base em Cristo tu tens. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a base em Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a base em Cristo tu tens. 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 Bom demais.
Lembrei da minha época de criança. Pode deixar apagado aqui, por favor. Pode deixar apagado. Deixa só essas aqui acesas. Você parou para pensar que as crianças cantavam isso? Eu cantei isso quando eu era criança. E já parou para pensar na profundidade que está escrito aqui? Não construa a sua casa na areia. Não construa a sua casa no mar. Até aí tudo bem. Mesmo que pareça chique. Quem tem casa chique aqui, né? Legal, né? É importante que ela fique, porque que adianta ser chique se ela cair? Quantas casas chiques lá em Niterói, naquele ano que teve aquelas enchentes, aqueles deslizamentos de terras, aquelas mansões chiques foram por água abaixo. Mas uma coisa que me chama a atenção na letra dessa música é a seguinte: as tempestades vão e vêm. Ou seja, vai ter tempo de tempestade na tua família e vai ter tempo que não vai ter tempestade na tua família. Mas a paz em Cristo tu tens. Então eu quero tentar cantar com vocês. Eu contratei esse casal, a gente gravou esse vídeo hoje à tarde, tá certo? Então vamos ver como é que vai ser para cantar com vocês agora. Vamos lá? Não sei se vai dar para ler. Ficou pequenininha a letra, mas quem consegue e sabe, canta comigo. Eu vou atrapalhar mais do que ajudar. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade vai a derrubar. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade vai a derrubar. A rocha é o lugar de construir. É um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz em Cristo tu tens. A rocha é um lugar que construir. Um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz em Cristo tu tens. Não construa sua casa na areia. Vamos lá, igreja. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade vai derrubar. Num lugar que não vai cair, um alicerce forte que não vai cair. Tempestades vão e vêm, mas a paz em Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz em Cristo tu tens. Até aí tá bom. Vamos dar uma salva de palmas, que vocês cantaram muito bem. Ótimo, muito bem. Beleza pura. Muito legal. A nossa família precisa estar edificada na rocha. Eu acho que essa casa aí aguenta tufão. O que vocês acham? Aguenta a Sandy, aguenta o Júnior, aguenta tudo. A Sandy, o Júnior e aí por vai. Porque essa casa está construída na rocha. E isso não é uma coisa que eu inventei, mas a palavra de Deus nos ensinou, que está lá em Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49, que diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com que se parece a pessoa que vem e ouve a mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída. Eu preciso dar uma notícia para vocês maravilhosa. Eu vibrei com isso hoje lá à tarde. Família é um projeto de Deus. Diga para quem está do seu lado: família é um projeto de Deus. Foi Deus que inventou a família. E se a família é um projeto de Deus, a família não é um projeto falido. A família não é um projeto fragilizado. A família tem uma base, a família tem um fundamento,
A família tem um construtor e um idealizador. A família foi edificada para prevalecer sobre as lutas, sobre as crises, sobre as dificuldades e sobre as eras, porque na eternidade nós vamos viver em família, a família dos remidos, lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro, e lá nós teremos um vínculo familiar com o nosso Pai e com os nossos irmãos. Aleluia! Família é um projeto de Deus, porque ela é inspirada no próprio Deus, que é uma família. Se você olhar para Deus como uma trindade, você vai ver que tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Mas como qualquer família, tem personalidades diferentes. O Pai é uma pessoa que tem uma personalidade diferente do Filho e do Espírito Santo, mas todos são um só, porque todos vivem em comunhão, todos tendo ideias, quem sabe, maneiras de reagir diferentes, eles são um só em mente e coração, porque Deus é um Deus trino. E quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus cria o homem com esse propósito, de que o homem e a mulher fossem um. Embora com personalidades diferentes, com ideias diferentes, eles pudessem ser um. Quando Deus deu à mulher a condição dela ter filhos, e a mulher teve filhos, Deus mandou eles crescerem, multiplicarem, embora os filhos tenham uma personalidade diferente, não é, pais? Sim ou não? Alguns mais fáceis, outros mais difíceis, mas nós somos membros de uma só família. Agora, a grande questão é conseguir lidar com as diferenças, é conseguir lidar com as dificuldades, porque muita gente diz assim, minha família está com problema, está em crise, eu acho que não tem mais jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, crise não destrói a família, problema não acaba com a sua casa. O que acaba com a sua casa é você não tratar o problema e não superar a crise, é você colocar as expectativas nos lugares errados. Quem pode salvar a sua casa de qualquer crise e quem pode resolver qualquer problema fundamental da tua casa, de alicerce, é Jesus Cristo. As tempestades vão e vêm, mas a paz em Cristo tu tens. Entendeu? É Cristo que pode dar a paz. E é Ele que pode restaurar, porque só aquele que idealizou a família tem o instrumento certo, tem o remédio certo, tem a dose certa, exata, para curar a sua família. E a dose da família deste irmão e a dose da família daquela irmã é diferente, são diferentes. O remédio para um é diferente do remédio para o outro. E é por isso que a gente vê Deus tratando das famílias. Em algum o remédio é mais amargo, em outras famílias o remédio não é tão amargo assim. Mas o que destrói a família não são as crises e não são os problemas. É você não colocar as suas crises e os seus problemas aos pés do Cordeiro Jesus Cristo. Porque quando você fizer isso, não tem problema de adultério, de traição, de qualquer outra coisa que Jesus Cristo não seja capaz de resolver. Porque Ele é o Deus do impossível. E a família fundamentada nele não cai. Isso é a coisa certa. Eu fico triste porque os meus pais não entenderam isso. E eu não tive a oportunidade de viver uma família na rocha. Porque quando eu tinha 4 anos de idade, os meus pais decidiram se separar. E eu nunca vivi uma realidade familiar verdadeira. Vivi uma família que Deus me deu maravilhosa, que foi a igreja, que me acolheu sendo muito pobre, tendo pouca cultura, um menino quase largado. Mas quantas mães, quantos pais, quantos tios, quantas tias, quantos irmãos me acolheram na minha história. Como eu fui aprender a viver em família, experimentar que a família é um projeto de Deus. O dia que aquela mulher, que eu acho que ela estava meio vesga, entrou na igreja, e eu estava cantando no ministério de louvor, ela entrou com a mãozinha quebrada, eu não sei se estava quebrado, destroncado o que era. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, e naquele dia o meu coração bateu mais forte. Eu me apaixonei para nunca mais me desapaixonar. A Amábile, a minha esposa que eu amo. Então eu entendi, uau, é hoje. Mas a questão é a seguinte, meus irmãos,
E a gente entendeu o que é viver o projeto de Deus. Nós vivemos felizes com crises, somos diferentes. Tem dia que ela quer me beijar, mas tem dia que ela quer me morder. Não é? Tem dia que ela... É assim, nós temos 3 filhos. Crescer e multiplicar e encher a terra, não é isso? É assim que é. Então é muito bom. Família é um projeto de Deus. Se você está com problema na tua casa, não desconsidere que a tua família é um projeto de Deus. Só reveja como está o andamento desse projeto. Aonde estão as falhas do projeto? Conserte o que está errado e a sua família vai ficar, ó, beleza, né? Como a minha família, graças a Deus, apesar das lutas que a gente tem, das dificuldades, das tempestades que vão e vêm, eu posso dizer para você que depois que eu me casei, nesses 12 anos, eu tenho entendido o que é viver em família. Glória a Deus por isso. Mas a família precisa de um Senhor. E eu quero dizer para você, marido, pai, que você não é o Senhor da sua família, não é? Você não é o dono dela, você não é o que manda lá, tá certo? Deixa eu te dizer que antes de você tem alguém mais importante que você. Que os pais, os homens, eles às vezes querem se impor. Um dia o marido chegou para mim e falou assim: quando eu falo, minha mulher tem que ficar quieta, não pode abrir a boca. Falei, acabou. Quer argumentar? Fala, não tem argumento. Mas por que você está falando? Porque sou eu que estou falando, eu sou marido, acabou. Né? E isso não é autoridade, isso não adianta você querer ser senhor. É aquela coisa do exército, né? Vem lá o comandante, o pessoal, tal, a tropa, sentido, sim, senhor. E parece que alguns homens, quando entram em casa, os filhos estão lá à vontade, a mulher está um pouco mais à vontade, mas só a passada ou a chegada do carro do cidadão dentro da casa, da garagem, parece que todo mundo tem que... Sim, senhor, mulher, faz a minha comida, moleque, arruma essa bagunça, tira esse canal da televisão, porque eu quero assistir meu jogo. Ah, rapaz, para. Mas eu estou só inventando, porque isso não acontece aqui em Maringá, isso é uma situação hipotética, tá certo? E aí, ele acha que ele é o senhor da casa. Eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado, eu dou o meu suor por esta família. E a mulher também está cansada, e a mulher está exausta cuidando dos filhos, e ele vai para a cama, ele não tem nenhuma expressão de carinho com a sua esposa, que ficou o dia inteiro longe, e ainda diz, me sirva, mulher. E ai dela, se não servi-lo. E aí o sexo, ao invés de ser algo prazeroso, abençoado, maravilhoso, se torna mecânico. Mais de 50% dos casais cristãos não têm prazer no sexo. O sexo é mecânico, eles não desfrutam disso como uma dádiva de Deus sobre as suas vidas. Tem que conquistar, você está entendendo? Tem que ser alguém que se coloca no mesmo nível. Não adianta você querer assumir uma autoridade que você não tem condições de suportá-la. Todas as vezes que alguém quis suportar uma autoridade que não estava de acordo com a sua estrutura, essa pessoa caiu. Lúcifer quis ter a autoridade de Deus no céu, ele caiu. Adão quis ter a autoridade de Deus na terra, ele caiu. Se você dentro da tua casa quiser ter uma autoridade que Deus não te deu para ter, você vai cair. A sua casa precisa de um Senhor de fundamento, e esse Senhor não é você, é Jesus. Por isso que é importante que para uma casa ficar firme, o dono dessa casa precisa ser o Senhor Jesus Cristo. O marido é aquele que obedece, é aquele que pergunta para o seu Senhor depois de um dia cansado de trabalho, depois de um dia difícil, depois de muitas crises, que vai encontrar a mulher, quem sabe, cansada também, desgastada com algumas coisas, dizendo, Senhor, como o Senhor quer que eu chegue em casa? Senhor, quais são as palavras que o Senhor quer que eu use? Tem dia que eu faço isso, e o trajeto da igreja aqui na minha casa é pertinho. Tem dia que eu chego em casa, eu vou orando aqui, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, porque o Senhor conhece, amado. Oh, meu Deus, o Senhor me conhece também. E se ela estiver nervosa por causa das crianças, não deixa eu dar uma pisoteada nela, Senhor. Se ela vir, me ajuda a acolhê-la, me ajuda a acalmá-la, me ajuda a amá-la como Cristo amou a igreja. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça na hora que eu chego em casa? E tem dia que eu chego em casa, gente, a coisa está, ó, bombando.
é o Arthurzinho, é o Mateuzinho, agora a Vitorinha ainda está calma, mas a Mabilinha e tal, e aquela coisa, e eu tenho que perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? E muitas vezes é difícil, todos nós de casa nos submetemos ao senhorio de Cristo, porque às vezes o marido está disposto, mas a esposa não está, os pais estão dispostos, mas o filho não está, e assim fica a nossa crise. Mas o que Jesus diz é que para Ele ser Senhor na sua família, Ele diz lá no texto algo muito importante: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Você só vai ter Jesus como Senhor da tua casa quando você começar a fazer o que Ele manda você fazer. A Bíblia te ensina o que você deve fazer. Efésios capítulo 5, Tito fala sobre isso, como o homem deve agir, como a esposa deve agir e como os filhos devem agir. Você quer que Jesus seja o Senhor da tua casa? Não adianta você pendurar Ele numa parede lá, o coitadinho às vezes fica pendurado numa cruz, olhando para baixo, fraquinho. Jesus não está assim. Jesus venceu a cruz, Ele não olha para baixo, Ele olha para o alto, Ele ressuscitou e Ele está à direita de Deus Pai. Não adianta você ter uma Bíblia empoeirada dentro da tua casa, não adianta você ter um quadro da ceia do Senhor. Jesus Cristo tem que estar no teu coração e acabou. Isso é muito importante. Alguém me arruma uma folha em branco, eu esqueci da folha em branco porque eu me atrapalhei. Se chegar aqui vai ser muito bom, porque eu vou ter que dobrar uma folha de sulfite, pega lá na secretaria, depois eu falo o que é. Então você tem que obedecer o que Jesus manda. O marido precisa obedecer, a esposa precisa obedecer, antes do filho obedecer o pai, antes do marido querer que a esposa obedeça a ele tem que obedecer a Jesus, a mulher precisa obedecer a Jesus, os filhos precisam obedecer a Jesus, ele precisa ser o Senhor da sua casa. Você cantou aqui: quero consagrar o meu lar. Você está dizendo: Senhor, eu estou colocando a minha casa diante das tuas mãos. Mas muitas vezes a gente chega em casa e a gente quer que o Senhor da nossa casa seja nós mesmos. A mulher quer que a vontade dela seja feita do jeito que ela quer. O meu marido não funciona do jeito que eu quero que ele funcione. Obrigado. O meu marido, muito obrigado. O meu marido é uma pessoa complicada e assim por diante. Quem é o Senhor da sua casa? Pergunte para a pessoa, mas não responda. É uma pergunta retórica, tá certo? É só para você pensar. Pergunte aí: quem é o Senhor da sua casa? Então você tem que entender que Jesus Cristo é o Senhor da sua casa. Você está comigo ainda? Amém? A sua casa, quando você se casou, era como uma folha em branco. Você aqui, a esposa, a mulher branquinha, noiva que entra de branco, e o noivo que não entra de branco, que agora é meio piegas, né? Eu entrei de azul, nunca mais vou entrar de azul. E também nunca mais olhei o álbum, tá certo? Mas a gente está novinho em folha, é uma vida nova. E o que a gente sonha? A gente sonha em ter uma casa, em construir uma casa, mesmo que essa casa possa ser humilde, uma casa simples, uma casa pequena, quem sabe aí germinada, de meia água, como dizem aí os pedreiros. Uma casa simples, é o sonho de todo mundo. Mas a gente não quer morar numa casa simples, a gente quer trabalhar, a gente quer progredir, a gente sonha morar numa casa maior. E aí, ao invés dela ter uma água só, vamos ter uma casa de 2 águas, onde possam caber mais carros, não é verdade? Uma casa chique, uma casa melhor, a vida vai melhorar, né? A gente trabalha, a gente estuda, e a gente compra móveis bonitos para a nossa casa, uma casa maior agora, mais espaçosa, com a churrasqueira para convidar o pastor que gosta de comer um churrasco, né? Assim, então é maravilhoso isso, né? Ficou a deixa, quem tem ouvidos ouça. Então assim, é maravilhoso, você quer progredir, mas você não quer só andar de carro, você quer progredir mais na sua vida. Não, o meu sonho um dia é fazer uma viagem melhor e maior. Eu não quero só andar de carro, não. Você sabe do que eu quero andar um dia? O meu sonho, minha sogra dizia isso, né? Até o que eu digo, é andar de avião. Eu quero andar de avião, e eu quero ir para o Nordeste, nem que seja para São Paulo, mas eu vou lá de avião. Eu quero ir para o exterior, não é? Mas a gente vai percebendo que, embora eu tenha uma casa grande e que eu ande de avião, se ela não tiver conteúdo, ela é uma casa em branco, ela é uma casa vazia. Essa casa precisa de conteúdo, e a única pessoa que pode fazer isso é Jesus Cristo. E uma casa sem conteúdo, sabe o que ela parece? Ela parece um avião sem asas.
Você pergunta para uma pessoa que está do seu lado aí, para que serve um avião sem asas? Pode perguntar para ela, vamos ver se ela vai saber te responder. Um avião sem asas não serve para nada. Você ia voar no avião sem asas, você não ia voar. Então, uma casa que não tem sentido, um avião sem asas. Uma família que, embora tenha carros, tenha dinheiro, tenha status quo, que olha para tudo quanto é lado, sem asas ela não vai para lugar nenhum. Mas a gente vai voar nas asas do Espírito, amém? E a Bíblia diz que a família, a casa tem que olhar sempre para cima, para Jesus. E quando você não faz isso e olha para as pessoas, você se desespera. Você percebe que a sua vida é muito ruim. E quanta gente, por causa das crises familiares, já não pensou em fazer algo pior consigo? Pegar uma arma, quem sabe, colocar na sua cabeça e dar um tiro. Falar, eu não aguento mais essa família, eu não aguento mais essa vida, minha vida já não tem mais sentido. Quantos homens já não falaram, eu quero suicidar-me, ou eu quero acabar com essa família, eu não aguento mais morar com essa mulher, não aguento mais morar com esse marido. Mas você tem que pensar que você precisa olhar para cima. E quando você olha para cima, você vai encontrar, não nuvens, não o sol. Quando você olha para cima, você vai encontrar a cruz. Você vai encontrar Jesus. E uma família que olha para a cruz, uma família que tem Jesus como Senhor, é uma família que convida Jesus para se assentar no trono, na cadeira principal da sua casa. E lá, no lugar de honra, Ele vai reinar soberanamente. Espero que você nunca mais esqueça isso. Então isso é muito legal a gente aprender. Amém, glória a Deus por isso. Mas há algo interessante dentro de casa, uma família que é construída sobre a rocha, é uma família que tem uma obediência inspirativa. O que é uma obediência inspirativa? Obediência inspirativa não é aquela obediência impositiva, é uma obediência voluntária. O filho vê que o pai tem prazer e ele obedece a Deus. A mãe obedece ao Senhor. A mulher é submissa ao marido e ela inspira isso nos seus filhos. E aí a gente vai se inspirando. Como é gostoso você ser inspirado por algo. Você é tomado por aquilo, não é? E aí a gente tem que perguntar, quem é a referência da minha casa? E segundo a palavra de Deus, a referência da casa é você, homem, o sacerdote, que é o tipo de Cristo na tua casa. E a sua obediência a Deus vai inspirar os teus filhos a serem obedientes a Deus ou não. Vou repetir, pai, marido, a sua obediência a Deus vai ou não inspirar os seus filhos a obedecerem a Deus. O meu pai, no dia que ele estava lá naquele caixão, eu já disse isso aqui, eu disse, meu pai não me deixou nenhum real, nenhum tostão, mas algo que ele me deixou, foi algo que dinheiro nenhum podia comprar. Até o fim da sua vida, ele me ensinou a amar a Jesus. Então, ele me inspirou a amar Jesus. Para isso, você tem que cavar fundo. E o seu filho está de olho em você, tá certo? Então, você tem que ficar acordado, porque ele está de olho, ele está olhando para você. E você tem que ser a referência na sua casa. Isso é muito importante. E quem são as referências do lar? Os pais. O marido é o sacerdote. A esposa está submissa à missão do sacerdote, mas tem algumas esposas que não conseguem ser submissas ao seu marido, porque a missão do seu marido é impossível de ser submissa. É um homem truculento, um homem que não ama a Deus, um homem grosso, um homem que na igreja é uma coisa, eu só estou inventando também, e que lá em casa é outra. Então o marido que ela quer que ela seja submissa a uma missão que o marido não tem. E um pensador disse que um comandante que não sabe para onde vai, todos os ventos lhe são contrários. Marido, você precisa ter uma missão, e a sua missão tem que ser servir a Jesus Cristo, a cruz de Cristo. E aí, a tua esposa vai se inspirar a estar debaixo da tua autoridade, ela vai ser inspirada, como você é inspirado pelo Senhor Jesus, através do Espírito Santo. E aí a consequência é clara, os filhos seguem os ensinamentos dos seus pais. Provérbios 22 vai dizer isso, educa a criança no caminho. A criança se sente inspirada, eu quero ser como o meu pai, eu quero imitar o meu pai e a minha mãe, eu me inspiro neles. Mas qual é a inspiração que você tem dado ao seu filho?
O que você tem inspirado dentro da sua casa? Outra coisa importante, que isso é fabuloso, é que dentro de uma casa construída em cima da rocha, o aprendizado é interdependente. Uma vez eu li um livro que se chamava Organizações que Aprendem. E esse livro fala exatamente sobre isso, que toda organização ela tem muito a ensinar, mas ela também tem muito a aprender. E a organização que acha que só tem a ensinar aos seus funcionários, aos seus colaboradores, e que não tem nada a aprender com eles, é uma organização que vai ser falida. A organização aprendente é a igreja. O Senhor nos ensina, mas o Senhor aprende conosco. Olha que coisa interessante. Ele olha para nós, Ele se fez como nós, Ele aprendeu a viver como nós, Ele se encarnou como nós. Numa casa construída pela rocha, um depende do outro. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos no texto, Ele diz assim: eu vou mostrar para vocês que a pessoa que ouve e pratica é como aquela que construiu. Eu vou mostrar, eu vou demonstrar. Vocês vão aprender comigo e vão ensinar para outros. É isso que eu quero. Jesus disse: vão e façam discípulos. Vocês aprendem de mim, que eu aprendo do Pai, e vocês ensinam. Então vocês têm que fazer a mesma coisa. E aí, queridos, eu quero contar um exemplo fabuloso que eu tive domingo passado, vindo na igreja a pé com o Arthur. Ali está o meu filho do meio, o Arthur. Nós temos 2 sonhos, e eu quero que você fique muito tranquilo, porque eu não estou querendo dar indireta para ninguém aqui, tá certo? Todo mundo tem sonho. Então, nós sonhamos um dia ter uma casa própria, e nós sonhamos um dia ter um carro que consiga suportar a nossa família, nosso, sem sociedade bancária, você me entendeu? Então, a gente estava descendo aqui a Pedro Taques, e ali tem um negócio de uma empresa que constrói prédios, não vou dizer o nome. E ali tem umas fotos bonitas, tem umas crianças brincando numa piscina, tem uma churrasqueira e tal. Aí o Arthur passou ali e falou: pai, eu queria morar aqui. Falei: filho, é difícil, né? Ó, o pai, isso não dá. Eu falei: mas aí eu tentei dar uma saída, estava vindo para a igreja, falei: ora para Jesus. Você crê que Jesus pode te dar uma casa? Ele falou assim: eu creio. Falei: então ora, Senhor Jesus, dá uma casa bonita para nós. Eu falei: aleluia. Aí quando a gente estava saindo aqui da Brasil, tem uma ruinha que é para entrar aqui na Santos Dumont, ele falou assim: pai, amanhã nós já vamos pegar as caixas? Eu falei: que caixas? Da nossa mudança. Você entendeu o pão que eu levei de uma criança de 5 anos de idade? Ele teve tanta fé, eu tentei filmar ele hoje para ele falar, mas não consegui, mas eu aprendo com a fé do meu filho, assim como ele aprende com a minha fé. Ele acreditou que no outro dia ele já ia estar mudando, não mudou. E aí um dia eu aprendi isso com um homem de Deus que muitos de nós consideramos aqui na nossa cidade, chamado César Coneglian, e o Wesley fez questão de lembrar isso, que a nossa fé tem que ser como a fé da criança. A criança está olhando sempre para o alto, a criança nada sabe, tudo depende. Se a gente conseguisse viver assim com o Senhor dentro de casa, meus irmãos, muita coisa ia mudar na nossa vida. Olhando sempre para o alto, como diz Hebreu, dizendo: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Senhor, eu preciso e dependo de Ti. Como seria a nossa vida? Eu aprendo com a fé do meu filho. E tem muitos pais aqui que acham que os seus filhos não têm nada para lhes ensinar. Olha para mim, meu filho, eu vou à igreja há 40 anos. Quem é você para me dizer isso? Irmãos, que mediocridade, que fé terrível. E por último, uma casa construída sobre a rocha, onde todo mundo é submetido a todo mundo. Submissão mútua. Talvez isso seja revolucionário, mas o marido é submisso a Cristo e ele ensina a esposa em muitas coisas. A esposa é submissa ao marido que é submisso a Cristo, e ela ensina ao marido, no seu papel de esposa, muitas coisas. Os filhos são submissos aos seus pais, que são submissos a Cristo, porque eles também aprendem muitas coisas. Mas os filhos submissos aos seus pais e a Cristo ensinam os seus pais muitas coisas. A rocha que a gente cantou é Cristo.
E uma família fundamentada na rocha não vai cair. Um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, uns filhos. Então qual é o segredo, meu irmão? Olha para o exemplo de Cristo. Ouve o que Jesus ensina. Guarde os seus ensinamentos, mas o mais importante, pratique os ensinamentos de Jesus. Jesus Cristo deve ser o modelo a ser seguido na sua casa. E não é o seu avô, não é o seu pai, não é a sua mãe, é Jesus Cristo. Você até pode lembrar do que eles fizeram, mas o exemplo a ser seguido dentro de casa é o exemplo de Cristo. Jesus tem que ser a inspiração do lar. Não deve ser os bens, as conquistas, as vitórias. Tem que ser o Senhor. E Ele tem que ser o Senhor da sua casa e dos seus filhos. Por isso, homem, você foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Pode apagar a luz aqui na frente. Para que você fosse o sacerdote da tua casa. Para que você pudesse representar Jesus no seu lar. A maior responsabilidade dentro dos papéis familiares, dentro do lar, é do marido. Se a mulher está nervosa, o marido tem que ser o que vai cuidar dela, como Cristo cuida da noiva. Ele vai dar paz à sua esposa. Se os filhos estão desequilibrados, o marido vai trabalhar para o equilíbrio dos seus filhos. Se está faltando oração em casa, quem vai orar mais é o marido. Se está faltando justiça, quem vai ser mais justo é o marido. Se está faltando verdade, quem tem que ser mais verdadeiro é o marido e o pai. A sua responsabilidade é muito grande. Este ano nós tivemos a oportunidade de passar um filme que mexeu muito conosco, para mais de 550 pessoas ligadas à Polícia Militar de Maringá e região. E esse filme mexeu comigo, mexeu com a minha vida e tem mexido com as nossas estruturas. O homem tem que entender hoje que o primeiro ferro do alicerce é você, marido, é você, pai. E eu quero mostrar uma resolução que um homem e 4 homens tomaram. E depois nós vamos convidar os homens que tiverem coragem, não são todos, mas os que quiserem. Estão aqui os certificados, que você vai assinar, vai colocar num quadro bem bonito e vai pendurar na tua casa. E você vai assumir que a tua casa vai estar sobre a rocha esse ano. Não por causa da mulher, porque sempre a gente diz assim, a minha mulher precisa mudar, meus filhos precisam mudar. Não. Se você mudar, marido, a tua casa toda vai mudar. Nas últimas 6 semanas, eu preguei sobre o propósito de Deus para os pais serem professores, serem protetores, serem provedores. Eu li para vocês essa resolução que foi escrita e assinada por estes 4 homens diante de mim. Mas em vez de falar sobre esses homens, eu quero pedir para Adam Mitchell vir aqui falar conosco. Posso dizer que, como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos.
E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar. Ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno. Mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus. Felizmente, eu acho que cortou o vídeo. Ele diz assim: eu quero o favor de Deus sobre o meu lar. E depois ele continua dizendo das responsabilidades que ele está assumindo diante de Deus sobre a sua família. E no final, ele diz: será que tem mais alguém que quer se unir a mim? E é exatamente isso, meus irmãos, que nós queremos perguntar. Chegou a nossa vez de sermos corajosos. Será que na Igreja Presbiteriana Independente Jeová Rafa, outras pessoas que estão nos visitando da Igreja de Cristo, querem assumir o compromisso de serem os corajosos? Se você não tem filhos ainda, você pode assumir um compromisso profeticamente pelos seus filhos. Eles vão chegar, mas a minha pergunta é: você quer se levantar dessa vez? Você quer ser o homem de coragem? Chegou a hora de nós sermos corajosos. Nosso desafio para você nessa noite é para você, homem que tenha coragem. É para você, pai de família, que tem uma esposa para cuidar. É para você, pai que tem filhos. Em agosto do ano passado, Deus nos permitiu, junto com alguns irmãos dessa igreja, estarmos participando de um congresso, e lá Deus tocou no nosso coração. E uma semana depois nós assistimos esse filme aqui neste lugar. E foi um momento de quebrantamento de Deus nas nossas vidas. Ele falou muito forte ao coração de muitos homens. Nós ficamos 15, 20 minutos chorando na presença de Deus. Homens arrependidos, homens que tomaram decisões de mudar a sua vida em relação aos seus filhos, homens que decidiram assumir essa responsabilidade de que na casa deles e de que na nossa casa eu sou responsável pela minha esposa e pelos meus filhos, por aquilo que Deus quer que aconteça na minha família. Desde então nós tínhamos esse desafio de que nós pudéssemos levar isso mais à frente, não só ficar entre nós, mas quem sabe espalhar isso, levar isso para outras pessoas. Deus nos abriu uma porta, abriu um caminho,
E durante 5 quinta-feiras de manhã, Deus nos permitiu passar esse vídeo, esse filme, para todos os policiais militares de Maringá e região. Para mais de 600 policiais assistiram esse filme. E eles resolveram, muitos deles, tomar a decisão de ser o homem que talvez eles representam nas ruas como policiais, mas serem homens corajosos, para que eles pudessem viver isso também na casa deles. Deus mudou, Deus falou ao coração de muitos homens, recebemos testemunhos, nós vimos Deus falando ao coração desses homens quebrantados, querendo ajuda para poder criar um filho, porque ele consegue ser um bom policial, fazer o seu papel na rua, mas não consegue fazer dentro de casa, porque depois que tira a farda tem um ser humano ali dentro, e eles resolveram se tornar, e tornaram-se homens corajosos, para fazer o papel de ser um homem na sua casa. Mas assim a gente esteve pensando, orando e conversando, ainda faltava alguma coisa, e nós queremos que a igreja, que os irmãos da igreja se comprometessem não só junto com os outros irmãos, não só nós homens que nos quebrantamos aqui, choramos, oramos e continuamos tentando ser esse homem. Nós queremos compartilhar isso com as nossas esposas, nós queremos nos comprometer com os nossos filhos, nós queremos nos comprometer com a nossa sociedade, de que nós vamos ser esse homem, na qual Jesus Cristo é o fundamento da nossa casa, porque família é um projeto de Deus, e Deus quer usar você, homem, Deus quer usar você, homem, para que isso se torne verdade. Nós fizemos esse termo de compromisso, essa resolução que vocês viram aqui, nós colocamos um lugar para você assinar, e nós gostaríamos de que você, homem, que ouviu essa palavra, e se Deus está tocando no seu coração, para que você se posicione. Talvez você precisa pedir perdão por muitas coisas que você já fez no seu lar, e você ainda não teve coragem, e agora Deus vai te dar coragem, e você vai se posicionar, e você vai pedir perdão. Talvez você, homem, ainda se sinta culpado, porque não deu tempo suficiente para o seu filho, quando ele era criança. Hoje ele é um adolescente, está desviado, está rebelde, mas que você pode chegar para ele e tratá-lo com amor, e que você pode resgatar esse relacionamento. Talvez você ainda, mesmo sendo criança, você ainda não está se dedicando para criar esse filho na presença de Deus. Talvez você, homem, tenha tantos sentimentos, tantas coisas carregando na sua vida, tantas marcas, tanta dificuldade ainda de ouvir a voz de Deus, e se comprometer e assumir o compromisso, e ser um homem de coragem, para que Deus use a sua vida para transformar o seu lar e transformar essa sociedade, transformar esse mundo que está carente de exemplos de homens de coragem. Nosso desafio é para você, homem. Se você quer, em nome de Jesus, assumir esse compromisso como homem, e um homem de coragem, de fazer diferença no seu lar, nós queremos orar pela sua vida. Eu gostaria de chamar os presbíteros para vir aqui à frente. Os presbíteros em disponibilidade, que estão aqui também, são os líderes da nossa igreja. Nós queremos ungir vocês, homens. Nós queremos orar pela vida de vocês. Nós queremos interceder para que vocês realmente tenham coragem, para que Deus possa encontrar em você um homem disposto a ouvir a voz de Deus. Você, presbítero em disponibilidade aqui dessa igreja, se tiver outro pastor, outros pastores, outros presbíteros, você pode vir aqui à frente, porque nós queremos ter um tempo em que nós vamos abençoar a vida de vocês. Nós vamos abençoar a vida de vocês, homens, para que vocês sejam homens de coragem e se posicionem nessa sociedade. Homem de integridade. Integridade está faltando de exemplo no meio das empresas dessa sociedade. Integridade que está faltando no meio dessa sociedade que está perdida, mas que nós podemos fazer diferença em nome de Jesus. Eu queria pedir para as mulheres estarem orando pela vida dos seus maridos, orando pela vida dos homens que estão aqui agora, para que Deus possa se colocar na brecha e para que Deus possa levantar no seu marido um homem de coragem. Se você, homem, quer nessa noite assumir esse compromisso, eu quero convidar você para ficar em pé e vir aqui à frente, porque nós vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Nós vamos ungir todos os homens que viram aqui na frente.
Mas lembre-se que esse é um compromisso muito sério. Pode vir que os homens estarão orando pela sua vida. Esse é um compromisso muito sério que você vai fazer diante de Deus. Você vai pegar um termo de compromisso, uma resolução. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus pelos homens que estão se levantando nessa igreja, nesse lugar, em nome de Jesus. Mulheres, estejam orando. Ore pela vida do seu marido agora, para que ele realmente seja um homem de coragem, um homem que vá assumir esse compromisso de verdade. Alguns homens podem vir aqui em cima, ó, pode vir aqui à frente, pode vir aqui em cima, alguns homens, pode vir. Já te agradeço pelas tuas maravilhas. Em nome de Jesus. Que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina. Deus está falando ao coração de você, homem, e esse é um compromisso que você está assumindo diante de Deus, diante dos homens, diante dessa sociedade, que nós queremos fazer diferença. A hora que você receber a sua oração, você pode vir aqui pegar o seu certificado, você pega aqui o seu termo de compromisso, coloque na sua casa, no lugar onde você possa ver todos os dias, e que você faça essa oração diante de Deus. Deus, eu quero ser o sacerdote do meu lar. Eu quero ser o homem que vai abençoar a vida da minha esposa. Eu quero ser o canal de bênção na vida da minha esposa. Eu quero ensinar a minha esposa os caminhos do Senhor. Eu quero viver no Espírito Santo. Senhor, eu vou ensinar o meu filho a andar nos caminhos do Senhor. Eu vou ensinar os meus filhos a conhecerem ao Senhor profundamente. E eu quero ser esse compromisso diante do meu filho. Senhor, eu vou ser um homem íntegro diante de Deus no meu trabalho. Eu vou ser um homem íntegro na minha visão, dos meus olhos, com a minha boca, com os meus ouvidos. Eu quero servir ao Senhor. É esse o compromisso, e que você possa, em nome de Jesus, estar buscando a presença de Deus, para que Ele possa cumprir a sua vontade. Toda a igreja pode estar intercedendo por esses homens, orando pela vida deles, porque esse é um momento espiritual, é um momento de um avivamento que Deus está trazendo na vida dos nossos lares, que Deus está trazendo na vida das nossas famílias, das famílias das pessoas que aqui estão, porque não é comum na história, e nós temos visto o quanto os homens têm sido omissos diante de Deus, diante do seu lar, da sua família, e aqui nós temos homens que estão se comprometendo na presença de Deus. Se você ainda está sentado aí e Deus está te chamando para vir aqui à frente, você ainda tem tempo para isso. Você pode levantar e vir aqui. Você pode receber uma oração e Deus pode tocar a sua vida, te dar coragem para viver como um homem de coragem na presença de Deus. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. Eu solenemente diante de Deus assumo a responsabilidade completa por mim, por minha esposa e meus filhos. Eu os amarei, protegerei, servirei e os ensinarei a palavra de Deus como líder espiritual do meu lar. Eu serei fiel à minha esposa para amar e honrá-lo e estar disposto a dar minha vida por ela, como Cristo morreu por mim. Eu vou abençoar meus filhos e os ensinar a amar a Deus de todo o coração, de toda a mente e com toda a força. Eu os ensinarei a honrar as autoridades e a viverem responsavelmente. Eu vou confrontar o mal, perseguir a justiça e amar a misericórdia. Eu vou orar pelos outros e os tratar com bondade, respeito e compaixão. Eu vou trabalhar diligentemente para suprir as necessidades da minha família. Eu vou perdoar os que erram comigo e me reconciliar com aquele com quem errar. Eu vou aprender com os meus erros.
arrepender-me por meus pecados e andar com integridade como um homem responsável diante de Deus. Eu vou procurar honrar a Deus, ser fiel à sua igreja, obedecer à sua palavra e à sua vontade. E por fim, eu vou trabalhar corajosamente, com a força que Deus me der, para cumprir este compromisso pelo resto de minha vida e para a sua glória. Esse é o termo de compromisso que nós, como igreja, como corpo de Cristo, como homens que se levantaram aqui, que se colocaram diante de Deus, estamos assumindo diante de cada um de vocês, diante da nossa família, diante da nossa igreja, diante de Deus, que é o principal propósito de nós assumirmos esse compromisso. Nós queremos assumir esse termo de compromisso e, de preferência, colocar isso no lugar mais claro das nossas casas, para que assim a gente possa lembrar de praticá-lo, de vivê-lo, de ensiná-lo, de compartilhar e de ser um testemunho desse compromisso no qual nós estamos assumindo nessa noite. Vamos orar como homens de coragem. Pai, em nome de Jesus, vamos cantar enquanto a gente está orando mais uma vez uma canção. Vamos ficar todos em pé. Quero consagrar o meu lar a Ti. Aleluia. Assina, meu irmão. Põe numa moldura bonita. Põe na parede da tua casa. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, e como um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as na sua esposa, fique juntinho aí com alguém da sua família, com quem estiver do seu lado. Nós vamos encerrar orando assim, abraçados, juntos, consagrando a nossa vida ao Senhor. Pode orar onde você estiver aí, coloque a sua vida diante de Deus. Comece, levante a sua voz agradecendo a Deus por essa noite. As crianças estão chegando, vão chegar junto com as famílias, e nós queremos assim
juntos, em família, estar orando, estar agradecendo, estar abençoando o nosso lar, abençoando a nossa esposa. Pai, Senhor Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, nessa noite te render graças, ó Pai. Queremos te adorar e exaltar o teu nome, porque o Senhor está trazendo, Senhor, um avivamento neste lugar, porque o Senhor está trazendo homens de coragem, porque o Senhor está resgatando, Senhor, a família, está resgatando o nosso lar. Pai, perdoa-nos, Senhor, como homens, pelo tempo que nós fomos omissos. Senhor, perdoa pelos nossos pecados até agora. Perdoa, Senhor, pela nossa falta de liderança. Perdoa, Senhor, porque nós não nos comprometemos com coragem diante de Deus, porque nós não ouvimos a Tua voz, porque não gastamos tempos na Tua presença. Mas queremos agora, Senhor, como seres humanos, como pecadores, como falhos, mas nós queremos agora, com a coragem do Senhor, dizer que nós vamos edificar o nosso lar na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Que nós queremos, ó Pai, que a nossa família seja salva pelo Senhor. Nossos filhos que talvez estão perdidos, rebeldes, que o Senhor vai restaurar, o Senhor vai trazer de volta para casa, Senhor. Pai, talvez nos casamentos que estão quebrados, que já não tem mais esperança, o Senhor vai restaurar agora, em nome de Jesus, Pai. E o Senhor vai trazer uma nova vida, um novo relacionamento nesses casais, nessas famílias, em nome de Jesus. Pai, nós como homens queremos viver com integridade, que está tão difícil, Senhor, nesse país, nesse mundo, nesse tempo, mas nós queremos, ó Pai, para honrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para que a gente seja sal e luz, e para que nós possamos fazer diferença na vida dessas pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor tome agora, Senhor, as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo que está nesse lugar esteja, Senhor, enchendo de alegria, enchendo de gozo, de paz a nossa casa, a nossa vida, a nossa esposa, os nossos filhos, para que o Seu nome em tudo seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Podemos dar uma salva de palmas a Deus. Obrigado, Senhor. Que o Seu nome seja glorificado, honrado, adorado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora recebam a bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, e que as consolações, e que o alicerce, e que a rocha do Espírito Santo esteja com cada um de nós, com cada homem que aqui está, com cada família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, que Deus esteja com cada um de vocês. Pastor Ricardo está lá no final para te dar um abraço. Nós temos a foto para te entregar também. Seja você uma bênção, em nome de Jesus.